Salmo de número 23, no início deste culto, que começa com o prelúdio, será o texto que leremos, Salmo de número 23, muito conhecido, aqueles que inclusive são de outro segmento cristão, o segmento da Igreja Católica, conhecem como Salmo 22, já que a maioria das traduções que a gente tem produzida pelas editoras desse segmento fazem umas modificações na numeração dos salmos. E lá no final, os números se equivalem, 150. Mas é muito conhecido como Salmo 23 para aqueles que usam uma editora protestante. E os que não usam uma editora protestante é o Salmo 22. O importante é que ele é muito conhecido. E em ambas as versões, o texto é o mesmo. A ideia não muda. E o que fala o nosso coração é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um salmo inspirador, e nessa ideia de ser um salmo inspirador, nós temos o hino 151, que é baseado no salmo de número 23. E eu quero convidar você para cantar o hino 151, que tem como título bem sugestivo O Bom Pastor, que é do Faustinho, um grande musicista que nós tivemos na nossa história, nossa história recente. Eu gostaria de convidar você, se você puder, colocar-se de pé e louvarmos ao Senhor cantando O Bom Pastor, hino de número 151. Oh,
Senhor Jesus, quando no seu ministério terreno, numa pergunta feita pelos seus discípulos, ele respondeu da seguinte maneira: e vós orareis assim. E eu quero convidá-lo para orarmos a oração que o Senhor nos ensinou. E a oração que o Senhor nos ensinou diz assim: Pai nosso que estás nos céus, vamos nos assentar, irmãos. Eu quero convidar você agora para fazer a leitura. E nós vamos fazê-la de modo alternado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, como eu disse, alternadamente. E tem um texto que será bem recordado quando nós fizermos a leitura desse trecho de Mateus, compreendido do verso 1 ao verso 18. Vamos ler de modo alternado e com certeza os irmãos vão identificar a passagem a qual estou me referindo. Vamos ler então? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não terias galardão junto de vosso Pai Celeste. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Deus abençoe a palavra lida, instante nosso
de oração silenciosa, de confissão dos nossos pecados. Oremos. Obrigado, Senhor, pelas lições que nós acabamos de aprender em Tua Palavra. Obrigado, Senhor, e que Tu estejas perdoando os nossos pecados e que nós também tenhamos, Senhor, no nosso coração essa mesma disposição, quando ofendidos, de perdoarmos. Obrigado, Senhor, porque podemos nesta hora olhar para dentro de nós mesmos e tentar compreender a razão dos nossos erros e, assim que identificados, colocá-lo, Senhor, diante do Teu altar e pedir Teu perdão. Abençoa-nos, Senhor, com o Teu perdão, esse bálsamo perdoador tão necessário para nós. E ajuda-nos, Senhor, dando-nos a disposição para cumprirmos aquilo que desejas. Oramos agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 13. Mais uma vez eu quero convidar você para fazer a leitura comigo desse texto, e dessa vez, de novo, fazermos a leitura alternada dessa passagem bíblica, graça oferecida a todos. Vamos ler esse texto, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, os versos de 1 a 13. Assentados como estamos, vamos adorar ao Senhor nessa passagem bíblica e depois numa passagem musical, que é o hino 177. Mas, inicialmente, vamos fazer a leitura assentados, depois nos colocamos de pé e cantamos o hino 177. Diga assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deixe o perverso o seu caminho e iniba os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Todos juntos? Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais terá extinto. 177, vamos nos colocar de pé e cantar firme nas promessas.
Podemos nos assentar? Antes de nós passarmos a palavra para a nossa equipe de louvor, eu queria só falar dessa caixinha que eu tenho aqui à minha mão esquerda, né, do meu lado esquerdo. Essa caixinha foi uma ideia do pessoal, né, da nossa equipe que trabalha com a madrugada com carinho. E aí confeccionaram essa caixinha e a gente tem feito, nas oportunidades que temos, a gente tem feito a distribuição, né, daquele alimento que a igreja já conhece, e também temos procurado interagir com as pessoas com as quais a gente tem contato. Não é só uma entrega, mas a gente tenta conversar, saber um pouco a história e um momento ali de troca, né, de informações. E a gente tem pedido também os nomes das pessoas, perguntado se querem oração. E a gente vai manter essa caixinha ali na frente. Você vai ter a oportunidade, se quiser, de levantar a tampinha e pegar o nome. Ali tem o nome e o local onde nós tivemos um contato com essa pessoa. E aí, se você quiser, você coloca esse nome dentro da sua lista de oração e coloque essa pessoa diante do altar do nosso Deus. Então, hoje a gente só está colocando ela aqui na frente para que vocês visualizem, mas ela será colocada lá atrás para que você tenha a oportunidade, né, de fazer a higiene da sua mão e pegar o papelzinho com toda a tranquilidade, ok? Então, obrigado aí pela paciência nessa informação. Salmo de número 100, ele diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Palavra com a nossa equipe de louvor, momento de louvor, adoração e dedicação das nossas vidas.
graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mesmo assentados, vamos continuar louvando o nosso Deus, celebrando o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Essa é a sua oração, que você tome para si esse louvor. Louvemos a Ele. Senhor, eu não sou nada. Porque eu amo
sinto em minha alma. É porque eu oro ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me diga o que estás. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me diga o que estás. Alegre estou. E a vida e a terra não floresçam. Não vem o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, deixe confiar. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me dê por estás. Alegre estou. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque é pela tua graça, Senhor, e a tua misericórdia que nos reunimos aqui em adoração ao teu santo nome. Deus, abençoe as famílias aqui presentes, seja com cada um, seja, Senhor, com a sua saúde, com trabalho, Senhor, em aqueles que estiverem desempregados, que portas possam ser abertas, seja, Senhor, também com os enfermos, Deus. E me traz à memória, Senhor, pedir pelo Maurício e a família dele, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que ele seja abençoado, Deus, que ele possa fazer aquela operação que tanto precisa na vista dele. Deus abençoe, ó Deus, que nós estejamos sensíveis à tua palavra aqui nessa manhã, que nós estejamos atentos, ó Deus, a que o Senhor tenha a nos dizer. Abençoe, Senhor, esses dízimos e ofertas que aqui foram entregues para o sustento da tua casa. Ó Deus, abençoe cada um de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se ela estiver aí contigo, ou então, claro, os aplicativos, né, que a gente tem nos nossos celulares, para leitura que faremos, né, acompanhar a leitura que faremos na primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no início, capítulo 1. E nós vamos estender a leitura até o verso 17, apesar de 17 versos, é um texto muito curto. E eu quero que você acompanhe a leitura desse texto. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça, da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Esse texto é um texto que acredito fará muito bem se nós fizermos uso dele de forma contínua, porque tem instruções aqui preciosas para a nossa vida, como toda a palavra de Deus. Mas quando a gente começa a pensar sobre igreja, é bom a gente ver a palavra dirigida a uma, e aqui no caso a igreja de Corinto, para quem Paulo dispensou a maior quantidade de textos. Se a gente observar a carta de Efésios, de Filipenses, a própria carta aos Romanos, que é uma das maiores, a gente vai ver que, comparado, Paulo destinou muito texto à igreja de Corinto. Só na nossa Bíblia são 2 cartas. Mas outras 2 cartas foram produzidas pelo apóstolo, mas se perderam, elas não existem mais. Esses textos não foram guardados, nós não os temos. Mas a história prova, e há relatos fidedignos, de que foram 4 cartas dirigidas à igreja de Corinto. E por que tanta carta? Eu sempre digo que Paulo dispensou tanta carta, fez tantos textos, porque aquela igreja precisava de orientação, de organização, de ajustes. E eu sempre falo o seguinte: é para essa carta, para essa igreja, que nós vemos o grande poema do amor, que muitas vezes o poema do amor ele é dirigido a uma igreja que tecnicamente não merecia. E eu sempre digo isso, que essa carta, ela é uma carta que mexe com os sentimentos de Paulo, porque apesar de não ver nesta carta merecimento, ela é uma carta que é dirigida a essa igreja, porque Paulo diz: eu preciso ir além.
Eu preciso ir além. E por isso ela é importante. E a gente vai ver algumas lições nesse texto que nós lemos, tá? Nesse texto que nós fizemos a leitura, nós vamos aprender algumas lições nela. Em primeiro lugar, a gente observa logo nos 3 primeiros versos que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja: olha, vocês são santificados em Cristo. Logo no primeiro momento, Paulo anula qualquer possibilidade da ação humana proporcionar modificação na raça humana. A ação de transformação, ela é uma ação divina. E é por isso que Paulo diz à igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em Cristo. E aí sempre a gente tem que pensar que esse termo santificado, ele tem 2 significados, ele é utilizado com 2 propósitos, e um deles é o propósito de separado, e aí vem essa ideia: vocês não foram separados por outra vontade, senão a própria vontade de Deus. Foi Deus inserindo o seu querer no seu coração que fez essa modificação em suas vidas. Essa modificação em suas vidas é uma ação do próprio Deus. Mas essa ação também, ela tem aí propósitos e outras razões. O próprio apóstolo vai continuar dizendo: chamados para ser santos. E ele vai se referir isso no finalzinho do texto que nós lemos, quando ele menciona irrepreensíveis. É uma conduta de santidade. E aí é o outro propósito do termo: uma conduta de santidade, de acertar mais, de errar menos. Algo que comumente acontece comigo e com você. Como nós erramos, como nós falhamos, como nós precisamos muitas vezes rever. E erro e falha é uma ação comum do ser humano. E a gente vê que Paulo, escrevendo essa carta, ele diz: olha, aconteceu isso, e agora é um recomeço. A nossa vida deveria ser assim, um recomeço a cada dia, e sempre naquele propósito de hoje ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Paulo fala isso. E se nós tivéssemos essa visão como igreja, muita coisa modificaria. E aí a gente vai vendo que ele continua nessa sua lição, ou nessas lições, e vai mencionar do verso 4 ao verso 9, o termo que nós mencionamos aqui, falamos agora há pouco, irrepreensíveis. E sempre, qualquer tipo de enriquecimento, de qualquer valor agregado é oriundo de Deus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E é interessante que anula aqui a ação do homem. E aí nós vamos para parte terceira desse texto, que é a parte que eu quero chamar maior atenção, que é a que fala, até a Sociedade Bíblica do Brasil coloca, exortação à unidade, que é um dos grandes problemas da igreja. Na quarta-feira passada mesmo, estudando aqui o nosso culto doutrinário, nós lemos o texto de João capítulo 17. João 17 é a oração sacerdotal. Em vários pontos da oração sacerdotal, nós vemos um propósito bem definido, para que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, e eu em ti, que eles também sejam um. Várias vezes essa repetição. Quando a gente pega o
texto inicial da primeira carta de João, a tônica é essa, o que temos visto, o que os nossos olhos contemplaram, né? O que nós temos visto, o que os nossos ouvidos ouviram, é para que mantenhais comunhão. Quando a gente pega o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 2, a ideia é essa, de unidade. No Antigo Testamento, Salmo 133, de uma clareza muito grande. Como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. E quando a gente olha essa passagem que Paulo destina a essa igreja, que era uma igreja problemática, a gente vê que se aplica aos dias atuais. Quantas denominações nós temos hoje, e eu não vou dizer no Brasil, aqui no bairro de Inhaúma? Quantas denominações você soube que foram criadas nos últimos 5 anos? E quando a gente começa a observar a origem dessas denominações, nós vamos ver que muitas vezes é por uma questão secundária, às vezes uma ação humana, um interesse, um algo secundário que não deveria ser colocado como principal, e quando colocado como principal gera uma separação. E aí nós vemos que isso é um grave problema, porque hoje nós deveríamos ser uma igreja que forma a opinião e muitas vezes a gente não consegue por falta dessa unidade. Ah, você é desse segmento, então você é assim, você é do outro. Não, a unidade se perdeu. E esse foi um problema visto lá no nascedouro da igreja. E Paulo coloca isso aqui. Mas com o passar dos anos, esses problemas foram mantidos e as soluções apresentadas pelo apóstolo não foram colocadas em prática. E por não serem colocadas em prática, nós vemos o resultado. E muitas vezes a igreja ela se torna repreensível e não irrepreensível. E não raro a igreja ela não dá provas de santidade, como a gente viu no início. Por quê? Porque falha na unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele apresenta que faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois eu tenho ouvido, diz Paulo, a respeito de vós, pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. E aí ele fala de coisa que não deveria acontecer. Uns dizem que eu sou de Paulo, outro de Apolo. Ele diz, isso não é bom, isso não é adequado, isso pode gerar consequências gravíssimas. E muitas vezes até em nome de algo que é extremamente bom, essa divisão acontece. Tem gente que está falando que foi batizado por mim e acha que por isso é melhor. Não! E aí a gente vê que Paulo começa a trabalhar naquela igreja, tentando educá-la. E muitas vezes isso acontece no nosso meio. Não pode acontecer. E quando nós nos tornamos separados, tornamos-nos vulneráveis. E muitas vezes por propósitos que não deveriam ocupar. Quantas vezes nós vemos uma igreja que não compactua os cultos com a outra porque
O batismo é de uma forma. Quantas vezes, pelo entendimento até do final dos tempos, não, vai ter um milênio, não vai ter um milênio, não, o milênio vai acontecer antes da tribulação por causa disso, que é tão secundário, as pessoas vão por outro caminho. É por isso que nós precisamos caminhar, buscar e procurar cada vez mais a unidade. E a unidade está na pessoa de Jesus. E a nossa unidade está na pessoa de Jesus. E é o que o texto fala. E se nós fizermos a leitura mais adiante, ele vai falar da pregação da cruz, que muitas vezes pode ser entendido como loucura, mas é poder de Deus. Por isso eu gostaria muito que nós estivéssemos nos unindo na pessoa de Jesus. A gente sabe que nem sempre a gente fala a mesma língua, temos os mesmos interesses, há essas divergências. Isso é possível, faz parte. Essa divergência de ideias, muitas vezes, fazem com que coisas maravilhosas elas acompanhem essas divergências, mas em outras circunstâncias pode causar uma divisão muito grande. Vamos manter as nossas divisões, nossas divergências, e a gente vê como isso é grave e sério, porque muitas vezes familiares não falam um com o outro por uma divisão de política, e a gente vê como isso pode ser danoso. Mas vamos deixar essas coisas secundárias e vamos olhar para aquilo que é essencial. E essencial é a cruz de Cristo. Vamos nos unir na cruz de Cristo. E unidos na cruz de Cristo, nós vamos ter os elementos necessários, especiais e preciosos para bem vivermos. Nosso desejo é que você se una cada vez mais, é que tenhamos essa visão de unidade e quem sabe a Igreja de Cristo poderá um dia dizer: nós somos um em Cristo Jesus. É um desejo que Paulo nutria lá no início da era cristã e que a gente também pode e deve nutrir nos dias atuais. Que Deus nos abençoe como igreja, que seja esse o nosso propósito, seja esse o nosso interesse. Eu quero que você continue assentado e nós vamos passar a palavra agora ao nosso irmão Manuel. Nosso irmão Manuel, depois de um longo período de inatividade, vamos dizer assim, como aquele que gosta e que a gente gosta de ouvir cantar, estará hoje cantando, louvando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor e com uma passagem musical falando ao nosso coração. Manuel, bem-vindo, que Deus nos abençoe através de você. Eu salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Tirar a máscara. Tanto tempo a gente parada, né? E a gente está por falta do nosso coral e também do nosso grupo também masculino, né? Mas com a graça de Deus, se Deus quiser, nós estaremos, já louvando nosso Deus, aproveitando, para que nós possamos estar sempre glorificando o nome do Senhor. Vamos ver se a gente louva o nosso Deus amor. Amanhã, quando o crente sai da cama e o joelho põe no chão e começa a orar, e vai orando, vai orando, vai orando, e a presença do Senhor
comecei a sentir as suas lágrimas bombulando no seu rosto, porque sabe que o Senhor seus problemas resolveu. Levanta leve, tão contente e satisfeito, pois o Deus que ele serve é um Deus de Deus. Se você chora na presença do Senhor, Deus recebe o seu pranto com amor. O céu se abre, é a resposta que ele tem. Sei que quando um crente chora, o meu Deus chora também. Se você chora na presença do Senhor, Deus recebe o seu pranto com amor. O céu se abre, é a resposta que ele tem. Sei que quando um crente chora, o meu Deus chora também. Andei distante, muito enfermo eu estava, e as tribulações chegavam para me desanimar. Muito ansioso, pelas noites eu não dormia, pois queria que o Senhor se apresentasse para mim. Daí então, quando com Deus eu conversava, minhas lágrimas rolavam, senti que Deus chorava também, porque via em mim arrependimento, me curou e deu vitória, meu irmão, isso que é Deus. Se você chora na presença do Senhor, Deus recebe o seu pranto com amor. O céu se abre, é a resposta dele vem. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Se você chora na presença do Senhor, Deus recebe o seu pranto com amor. O céu se abre, é a resposta dele vem. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que vivemos e pedimos, Senhor, que Tu estejas nos acompanhando com a Tua graça, com a Tua bênção, agora quando vamos deixar este local. Fala ao nosso coração, abençoa, nos guarda, nos oramos e fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados, e que a graça do Senhor Jesus, ela repouse sobre nós, e alcance o povo de Deus que se espalha na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.